Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Equality, a Água é a Seiva da Vida. Eu sou o Celso Pestana e mais uma vez estou muito feliz de estar junto com vocês aqui hoje, porque eu fui convidado para dar uma entrevista por uma grande empresa, uma empresa multinacional em São Paulo. É uma empresa que trabalha no segmento das atividades integrativas de saúde. E o consenso hoje em São Paulo, para as empresas que trabalham no segmento da saúde, é que não há como se falar de saúde e qualidade de vida sem se falar de água. Então eu quero compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Vamos lá? Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez aqui no nosso canal para a série Entrevista com um Especialista. Hoje eu estou também com, além de especialista, um grande amigo meu, parceiro lá do Rio de Janeiro, Celso Pestana. Ele tem uma história muito bacana, diferenciada nesse conceito de especialista no tema que ele vai falar com a gente hoje. Então, eu quero agradecer a tua presença, Celso, ao convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. E já te passando a palavra para você se apresentar um pouco e contar a tua história. O que um economista com especialização em finanças, com pós-graduação, executivo de uma das maiores empresas de comunicação do mundo, aí nos anos 80, nos anos 90, veio parar no mundo das terapias e principalmente se tornando um especialista em água, em H2O. Bem-vindo, boa noite, Celso. Muito obrigado, Takashi. Muito boa noite. É curioso mesmo, mas eu hoje desenvolvo esse trabalho, eu conheço você, conheço o mundo do eletromagnetismo, conheço um pouquinho desse conteúdo que eu vou compartilhar com o pessoal. O pessoal para quem eu dou boa noite, eu agradeço aí a presença, né, nesse nosso bate-papo, por uma razão muito simples, Takashi. Eu fiquei muito doente, eu tive um colapso do meu fígado, e isso me levou a ficar debilitado por 6 meses sem diagnóstico. E uma médica terapeuta holística, ela descobriu que eu tinha uma infecção no fígado e não havia antibiótico que resolvesse. E ela me fez um tratamento com água, principalmente água submetida a campos de magnécio. E depois de 6 meses gastando dinheiro, né, emagrecendo 36 quilos apenas, de 94, em 6 meses eu caí para 56 quilos, com a minha esposa, minha família, minha casa, tudo de cabeça para baixo. Com a orientação dessa médica, eu fiz uma dieta à base de água submetida a campos magnéticos e algumas ervas, algumas raízes, e eu melhorei da água para o vinho. Em 10 dias eu levantei da cama. E isso me fez mudar completamente o paradigma, né? Falei, meu Deus, esse limão aí tem que virar uma limonada, eu tenho que trabalhar isso. Então, eu abri mão desse conteúdo, desse mundo que eu vivia, para poder me dedicar a essa tarefa importante, né? De aprender um pouco mais sobre água, porque a água, eu descobri na dor, que é a seiva da vida. E a gente acha que a água vem muitas vezes as pessoas nem sabem de onde vem. Eu tenho clientes aqui na Zona Sul que eu pergunto: de onde vem a água que chega na casa do senhor? Ele me devolve com uma pergunta assim: ó, hã? As pessoas não têm noção. E não são louros, não, são louros morenos, amarelos. As pessoas não se preocupam, porque elas têm a facilidade de encontrar água, é só abrir alguma coisa e sai água, né? E quando você tem a abundância, você tende a esquecer a qualidade. E eu aprendi no sofrimento que você tem que se preocupar com essa qualidade desse líquido seiva que chega no nosso corpo. E eu comecei a estudei bastante o Brasil, tem algumas coisas muito relevantes que nós vamos compartilhar aqui, seguindo a sequência do programa do Saber Saúde Science, de segunda-feira, da Joselisa, né? A Joselisa falou como que está a água no nosso corpo, né? Eu vou falar como que está a água até chegar no nosso corpo, para podermos nós, como clientes,
dessas energias fantásticas, desse mundo de energia atômica, nós, profissionais desse universo, né, desse segmento de trabalho que tanto benefício traz para as pessoas, compreendermos um pouco melhor, termos mais segurança para falar com propriedade dos benefícios dos nossos produtos para os nossos clientes. Então, a minha Perfeito. ideia é compartilhar um pouquinho, porque o tema água é um tema, né, inesgotável, até porque ela é a seiva da vida. Eu vou conceituar algumas coisas, vou fazer alguns exercícios aqui para que a gente grave bem a importância esses aspectos. O que é a água quando até chegar no nosso corpo. Tá bom, Takar? Perfeito, Celso, maravilha. Inclusive, a água tem, é um dos poucos desse patrimônio que tem um dia dedicado a ela, e também ela tem uma declaração universal desses direitos, né, Nelson? Celso, fala um pouco disso para Verdade. nós, Celso. Como é Muito que pouca esses gente. órgãos governamentais mundiais administram e visualizam esse recurso à água, Celso? A água ela é tão importante, né? Por isso ela é a seiva da vida, que ela tem um dia internacional, que é o dia 22 de março, e é um dia consagrado à água, e existe uma declaração universal, existe a Declaração Universal de Direitos dos Homens, da água e depois das crianças, né? São as 3 direitos fundamentais da vida, que têm declarações universais preconizadas pela Organização das Nações Unidas, no caso da água, especificamente pela Organização Mundial da Saúde. E há um lapso de memória, e há um vazio de informação, e só para abrir um parênteses, a maioria das pessoas não sabe, o diretor do escritório que cuida disso hoje é brasileiro, e ninguém sabe disso, né? É preciso que a gente venha ocupar essa lacuna aí, porque ninguém fala disso. Então, na Declaração Universal dos Direitos da Água, eu vou ler aqui alguns artigos dela, diz o seguinte, dada a importância dela. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Esse é o primeiro parágrafo da Declaração Universal dos Direitos da Água. Eu selecionei apenas alguns. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. Imagina o poder da água que a gente acaba esquecendo, né? O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, tal qual é estipulado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 3º. Para concluir, os recursos naturais de transformação da água em água saudável, aqui está potável, o saudável é meu, são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. Esses são os 3 primeiros artigos que nos levam a pensar um pouco mais, a compreender melhor essa importância da água, dedicar tempo para compreender isso e, consequentemente, gozar dos benefícios que esse conhecimento vai trazer para a nossa vida. Eu fazer aí, para a gente entrar depois no tema que eu quero pedir para você falar da água no Brasil, eu quero fazer um parênteses aqui. Nós, no Brasil, felizmente, somos muito bem abençoados como nação, como país, até como geografia, com relação à água doce e água potável, né, de maneira geral. Eu estive nos Emirados Árabes há 2 ou 3 anos atrás, de férias, e quando cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi descer assim, passei numa gôndola, e ainda dentro do supermercado fui comprar uma garrafa de água, dessas garrafas de 1 litro, não é nem as que a gente usa aqui maiores e nem aquela menorzinha. Eu me lembro que eu paguei o equivalente em reais a mais ou menos uns R$ 25 num litro de água dentro do aeroporto. Era uma das bebidas mais caras, podia tomar qualquer bebida lá,
um café sofisticado, uma outra bebida, até uma bebida alcoólica, era mais barato do que esse litro de água, Celso. Devido à escassez. Tem um detalhe bastante interessante que ele é básico, ele é inicial. Quais são as melhores águas para nós colocarmos no nosso corpo? São as águas de superfície. Qual é o lugar do mundo aonde você tem maior oferta de água de superfície? Entre os trópicos. E o Brasil tem mais o que em termos de território? Região tropical. Tropical. Então, nós somos, toda a faixa tropical do planeta, ela é uma faixa onde você tem as melhores, a melhor oferta de água em termos de qualidade. Porque a água de superfície ela está em movimento. Ela em movimento, ela mantém a energia dela, e daqui a pouco nós vamos falar nisso. Devido ao próprio. Você chega na cachoeira, Takashi, quando você pega os íons, você vê o sol passando, você vê os íons, né? Você vê o oxigênio, você vê aquele frescor. O movimento natural da água na natureza, mais o movimento atômico dela, transformam ela numa água saudável, numa água de boa qualidade. Só que, infelizmente, quando chega na nossa casa, não é essa a água que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, me fala um pouco, Celso, sobre, nós comentávamos sobre as características dessa água que seja mais segura, mais saudável, né, que você está falando, que se nós estivéssemos num ambiente mais natural, se nós estivéssemos naquele ambiente mais, vamos dizer assim, de talvez alguns séculos, nós teríamos isso saindo e brotando das minas nas fazendas dos nossos tataravós, ou seja, do Brasil colônia, coisa do tipo. Essa era a verdadeira água, que vinha mineralizada, que vinha rica. Como é que é essa característica dessa água segura e saudável, Celso? Eu vou colocar a primeira coisa para você. Hoje a gente fala assim, água potável. Né? Hoje, literalmente, é água que para botar no pote. Ela não é para botar no corpo. Antigamente, o potável eu boto no pote e levo para casa para botar no meu corpo. Hoje, água potável não tem nada a ver com orgânica. Ela é potável mesmo, ela só serve para ficar no pote. Ela precisa ser trabalhada para ser colocada no nosso corpo. Porque a água tem propriedades, né? A água tem muitas propriedades. Ela é termorreguladora, conforme a doutora Joselisa colocou de uma maneira muito, muito legal. Ela ajuda na absorção do oxigênio, dos nutrientes, mas ela tem uma função especial. A água é o caminhãozinho de mudança que vai encontrar os nutrientes que o nosso trato intestinal produziu, e não é barato, né? Porque você vai no mercado, procura o melhor para colocar aqui, para levar para o sangue e, consequentemente, para as células. Só que você tem a opção de procurar esses nutrientes. Só que o caminhãozinho de mudança, você pega da torneira. E ele já vem lotado, ele é um caminhãozinho que vem cheio. O caminhão que vem cheio vai fazer a sua mudança adequadamente? Não vai, né? Então, é preciso trabalhar essa água para que ela cumpra o papel de transporte. A água tem várias funções, mas uma das principais funções da água é transportar nutriente e oxigênio via sangue para as células, para o meio intersticial e, consequentemente, para as células. E uma das coisas que mais nós temos em termos relativos de água, um dos lugares onde nós temos mais água é no sangue. Varia entre 81% e 83% do sangue é composto de água. Então, será que essa água que a gente está consumindo hoje, Celso, será que essa água que a gente está consumindo, ingerindo hoje, ela está com essa característica que você falou? E qual seria essa característica segura e saudável para a gente poder? Vou te explicar exatamente isso agora. Para que a água seja segura e saudável, existem algumas características que ela tem que ter. Primeiro, a pureza não é o mais importante, ok? Eu pego a água, coloco rosa, ela adquire a coloração da pétala da rosa, ela está poluída, está com uma cor vermelha, mas ela está contaminada e envenenada? Não está. Não. Então, pureza, que é uma característica que as pessoas tendem a levar como a mais importante, muitas vezes não é a mais importante. Eu bebo água barrenta para não morrer de sede, muito embora possa correr o risco de pegar uma doença. Mas se eu não tenho opção, é melhor eu não morrer de sede, eu não sucumbir. Então, isso é muito importante. A água precisa ser pura, o mais pura possível.
Mas esse puro, Takashi, ele é muito amplo. Ela precisa ser pura, porque ela tem que ser livre de poluição, contaminação e envenenamento. De que ordem? Microbiológica, tóxica, físico-química, de metais pesados, gases e micro-organismos. Ela tem que ser livre disso. Eu preciso tirar todos os micro-organismos nocivos, preciso tirar todo o material orgânico e preciso tirar todos os gases, os íons, né? Íons de alumínio, íons de ferro, íons disso, íons daquilo, e para que ela seja 100% pura. A água pura, considerada no mercado em geral, é a água morta, é a água destilada. A água destilada é pura. Bebe para você ver o que vai acontecer. Você morre, porque ela não tem a capacidade orgânica, ela é destituída das moléculas adicionais de oxigênio, dos íons de cálcio, de potássio, de magnésio, conforme a professora Joselise ensinou na segunda-feira. Então, a água 100% pura H2O, esquece, ela não serve para a vida, porque a água precisa de outras características. Outra característica muito importante da água não é o pH muito elevado, como se coloca hoje, é o pH equilibrado. Porque o teu organismo já tem mecanismos de compensação que vão fazer o teu ambiente gastrointestinal ser ácido ou alcalino. Se você está ácido, você está doente, você precisa de alcalinizar. Mas o trato intestinal ele produz o ácido clorídrico em quantidade adequada para que ela fique suavemente acídica e possa fazer o trato dos alimentos sólidos que nós consumimos. Porque a água 100% alcalina, ela não tem a acidez suficiente para dissolver os nutrientes. Então, a água 100% alcalina também esquece, não é orgânica. Ela tem que ser equilibrada em termos de pH. A outra coisa que ela precisa ser é o menos enferrujante possível. Tem um fator na água, e existem alguns aparelhos desse Meter, né? Igual o Meter do fóton, igual o Meter do íon, que mede. Ela tem, quanto mais negativo for o fator de antioxidação dela, melhor. Porque ela não vai enferrujar as nossas células. Ela tem menos facilidade de agregar óxidos dentro do nosso corpo. Então, ela precisa ter um fator ORP antioxidante. Quanto menor, melhor. A outra coisa muito importante, isso a gente vê muito no YouTube, é o fator de condutibilidade elétrica. Aí entra o fóton-íon, a fotonterapia. Porque se ela não tiver condutibilidade, ela não consegue carregar os nutrientes que você comprou muito caro, pagou alto por eles no mercado e escolheu, ainda teve o trabalho de escolher, ela não consegue conduzir. Ela precisa, e para ela ter contabilidade, ela tem que vir com pelo menos cálcio, magnésio e potássio de forma equilibrada. Então, isso se fala muito pouco, né? Esse teor de condutividade, essa capacidade antioxidante da água, é muito pouco explorado, porque as pessoas acabam batendo nessa questão da cristalinidade da água, né? Que você fala da pureza, e do pH, 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 pH. E você falou muito bem, o pH do nosso corpo, ele é inteligente. Eu tenho um pH no sangue, eu tenho um outro pH no intestino, eu tenho um pH no estômago, eu tenho um pH em cada parte do meu corpo, eu tenho essa capacidade biológica orgânica de fazer esse equilíbrio, né? O que acontece hoje é que estas águas, principalmente que a gente consome também, tanto a água pura direta com a ingestão, como também as águas, vamos chamar assim, os líquidos que acabam sendo transformados também dentro dos processos, que vêm de forma secundária, através do alimento, através do suco e tudo mais, acabam chegando sem essas características de uma água saudável, né, Celso? Então, conclui, por favor, essa questão a outra característica da água saudável é a tensão superficial. A professora também falou na segunda-feira, você joga uma pedrinha, quanto mais ela quica, mais dura é a água. E se ela é mais dura, menos orgânica ela é. A tensão superficial da água ela tem que ser equilibrada. Para aquela geleca que ela mostrou, que ela chamou, eu morri de rir, ela chamou aquela pastinha lá que ela comprou, né, de geleca, porque é a forma como a nossa água está. Então, quanto mais tensão superficial ela tem, menos orgânica ela é, ou seja, menos capacidade de vascularização
ela tem. Não adianta nada a ingesta de bons nutrientes, bons medicamentos, bons nutracêuticos, não adianta. Né? Complementos alimentares, não adianta, porque você não faz, ela não permite que seja conduzido para o sangue. Aí as coisas acontecem erradas. Um exemplo muito comum é o exemplo daquela cervejinha, né, que muita gente gosta, do chopp, né? O chopp é diurético? Sim, ele é diurético. Ele tem álcool, ele inibe uma enzima que estimula a diurese. Então, quando você bebe o chopp, a água ruim do chopp fica no seu estômago. E o seu cérebro, como tem muito líquido no estômago, ele fala, compensa, tira líquido de algum lugar. Aí você começa a perder a água boa. Estimulou a diurese? Estimulou. É saudável? Percebeu? Quanto mais líquido ruim você coloca no seu corpo, seja ele água mineral engarrafada, o que for, vinho, cerveja, chopp, mais vai estimular o seu cérebro a fazer o diurese, porque o cérebro vê o volume que está no estômago. Opa, tem muita água no estômago, eu tenho que processar para absorver, tem que fazer diurese. E quando faz a diurese, na maioria das vezes, você joga a água que já está lá naquela geleca fora. Então, você vai deixando de ser um pote, organismo, com água boa, para ser um pote, organismo, com água. Agora eu entendo, Celso, de alguns, eu tenho alguns médicos, amigos, que inclusive já participaram aqui também, e um deles sempre falava para mim, falei, pô, doutor, você falando desse jeito me dá até medo, mais ou menos como você falou aí, pô, eu fico até preocupado de quando eu tenho que tomar meu chopinho de final de semana, né? Pô, vou tomar meu... quantas vezes tomamos juntos aí, né, Celso? Pô, tomar aquela cerveja IPA e tal, e ele pegou e falou, não, é muito simples. Você gosta de tomar uma bebida, você não pode se privar disso, dos prazeres que a vida te traz. Se você quer fazer um equilíbrio disso, toma um copo de chopp e toma um copo de água junto em conjunto. Toma uma taça de vinho e acompanha com água justamente para fazer esse equilíbrio. Agora eu entendo o porquê desse equilíbrio. Exatamente. Muito bacana. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, Celso. Né? Sim, água de qualidade, claro. Partindo para esse princípio da água de qualidade, fala para mim um pouco, você que acabou estudando, e você me falava essa semana sobre estudos que você viu aí muito relevantes no Brasil, nas universidades do Rio de Janeiro, você até citou um para mim, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é a qualidade da água dentro dos tratamentos urbanos, como ele funciona, esse tratamento, e como é que ele é esse processo de distribuição até chegar aos nossos lares. Fala um pouco desse processo. Já que a gente entendeu essas características da água agora, você possa falar para nós o que você aprendeu nesses anos estudando esse processo, vamos chamar, público do saneamento desta água. A pergunta de ligação é, será que a água que chega na nossa casa tem essas características? Não tem. Embora, por exemplo, Rio e São Paulo estejam na região de Mata Atlântica, que é fonte de água de superfície, que são as melhores águas, né? Principalmente no trópico, essas águas são armazenadas e a população, a indústria está toda em volta. Então, a água já tem uma poluição, uma contaminação e envenenamento das 3 ordens, microbiológica, físico-química, né? E por metais pesados, natural. E adiciona-se a ação do homem. Então, a água ela se transforma num dos maiores problemas de saúde pública. São Paulo é Billings e Guarapiranga, né? Sorocaba é um rio Sorocaba, onde represa e tem uma estação. Só que o rio Sorocaba ele recebe um monte de aditivos químicos, tóxicos, poluentes, envenenantes, e quando chega lá na estação, isso está tudo acumulado. O exemplo que eu gosto de dar, vou me referir ao Rio de Janeiro, porque ele é muito, assim, muito importante, o esgoto de todo o centro e zona sul do Rio de Janeiro vai para a Baía da Guanabara, vai para o Oceano Atlântico, né? E Barra Mansa, Volta Redonda, Sorocaba, tem Baía da Guanabara para jogar o esgoto. Então, normalmente, a civilização, o progresso, joga no primeiro canal, no primeiro rio. E quando essa água desce, nasceu boa na fonte, pura, veio circulando, o homem foi
ser social que é poluindo tudo, e ela chega numa estação de tratamento. E ela chega lá um mix de aditivos nocivos à saúde. O que tem a ver com as propriedades que nós acabamos de falar? Absolutamente nada. E os números, Takashi, eles são extremamente relevantes. E eu quero ressaltar, principalmente para os colegas aí que são profissionais, que as pessoas falam assim: o Brasil agora entrou no saneamento básico. Isso aí é para quem não tem saneamento básico. Não é isso, não. Se você for no serviço público de qualquer lugar do Brasil hoje e for averiguar por que as pessoas ficam doentes, Takashi, é assustador. E é por isso que eu fiquei muito doente. 65% das internações hospitalares registradas no SUS, elas ocorrem por doenças cuja origem é baseada na qualidade da água. Percebe? É muito alto esse índice, muito alto. Não sabia que era tão muito alto isso. É impressionante. Eu fui ao INCA conversar com o doutor Paulo Pinheiro, aqui no Rio de Janeiro, e ele falou assim para mim, eu falei: doutor, por que todo mundo tem câncer aí? O povo todo está com câncer. Ele falou: Celso, aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente 20% da população vai fazer metástase. Eu falei: mas por que, doutor? O progresso. Eu falei: mas essa resposta que o senhor me deu está muito vaga, né? Ele falou: aonde o homem faz o progresso da cidade? Na beira do rio, que tem a água que ele bebe. Então, quando chega na estação de tratamento, é um mix que é transformado em água potável. Percebeu como não tem nada a ver com saudável e orgânico? Então, eu queria fazer um exercício para você, para deixar muito claro. Foi muito recente, na história recente do Rio de Janeiro, nós vimos muito a questão do Rio Guandu, né? Geosmina, essa coisa toda. Mas isso é um problema do Brasil inteiro. Eu peguei a água da torneira aqui, ok? Nesse copo. Está dando para ver bem? Vou botar a água da torneira aqui. Está clarinha, não está clarinho? Mas ela, quando estava lá na estação de tratamento, ela tinha muito poluente, contaminante, envenenante de toda a ordem. Ela passou por um processo convencional de retirada das substâncias visíveis e ficou com as substâncias tóxicas, físico-químicas e microbiológicas. Ela ficou preta. Está vendo nesse tom avermelhado? Todos nós que estamos juntos aqui agora, se deixarmos a nossa torneira de qualquer peça de louça na nossa casa pingando ou vazando, qual é a cor que fica na nossa louça? Não é exatamente essa, Takashi? Não fica isso, marrom? abaixa um pouquinho para ficar na altura da tua camisa branca. Isso, não fica dessa cor? O nosso pouquinho mais para baixo. O nosso tanque, não fica dessa cor? Isso. Significa que aquela água transparente ela é dessa cor. Aqui no Rio de Janeiro, você tem aproximadamente 84 produtos químicos. Isso aqui é uma listagem do Centro de Observação e Pesquisa da UERJ, aonde lista as substâncias encontradas. Esse trabalho foi feito a nível Brasil. Brasil, assim, Rio, São Paulo, Espírito Santo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. São os principais rios que abastecem a grande quantidade da população. Aqui lista 84. Aqui você tem produtos relacionados aqui que chega no bilionésimo do miligrama e é cancerígeno. E ele está aqui nessa água. Você beberia, Takashi? Qual de nós que está presente aqui na live beberia uma água se ela chegasse dessa cor? Ninguém, né? Mas você vê que ela deixa essa mancha na sua pia, quando a bica está vazando. Mas ainda assim você não relaciona causa e efeito. Aí o produto que coloca na água para transformar em potável, porque se chegasse, se você diz que é potável, ela tem cor. Não. A água, você aprendeu que a água potável não pode ter cor. Ela tem cor. Aí o produto adicionado qual é? É o cloro. Está dando para ver bem? Sim, e eles colocam em grande quantidade. Aqui no Rio de Janeiro, anualmente, e o único jornal que fez uma reportagem sobre isso foi o Globo, na segunda versão da Eco 92, aproximadamente 500 mil toneladas desse líquido cloro. Você daria cloro para o seu bebê, para a sua filha, para o seu filho? Botaria no seu suco cloro?
Ninguém colocaria, né? Mas todo mundo sabe que adiciona o cloro na água. O cloro, para você ter uma ideia, Takashi, do poder de eliminar a vida que ele tem, e por ser tão barato, ele foi usado por Hitler. Hitler usou o cloro, o sal, no calor. Quando você faz o churrasco, Takashi, não explode o sal quando cai na churrasqueira? Sim. Fica pipocando? É o hipoclorito, gás cloro, que está soltando da Sim. pedrinha de sal. Ele catalisa isso, coloca num líquido, vira água sanitária. Percebeu? É um veneno, é altamente. Ele substitui, ele ocupa o lugar do oxigênio no teu sangue, porque ele é negativo. Ele é um gás tão negativo quanto o oxigênio. Percebe no que a doutora Joselina falou? O anabolismo, o catabolismo e o metabolismo vão ser bons? Jamais, né? Assim Jamais. você não beberia, não é isso? Mas assim, ó, todo mundo usa. Porque quando eu coloco o cloro, ele é um agente bactericida, desinfectante. E ele produz esse resultado. Ó. Ele maquia a água, ele transforma a água em água transparente. O que tem isso a ver com saudável ou orgânico? Era um mix de veneno e colocou mais um veneno. E a sociedade não aprendeu a criticar isso. As pessoas entendem que minha água é potável, minha água é boa. Ela é um mix de aditivo que tinha cor, agora ela é um mix de aditivo com mais um veneno sem cor. E quando você cheira, Takashi, você percebe que tem o cheiro, mas Sim. você está condicionado a achar que potável é saudável, e não é. Tem momentos que aqui em Sorocaba, é no Celso, pote. não é um pote. Tem momentos aqui em Sorocaba, Celso, que a gente abre a torneira, em momentos, principalmente quando a pressão de água está muito forte, você vê ela sair leitosa, cor branca, aí você põe no copo, aquilo decanta e aí fica essa cor transparente. Mas o cheiro é dá uma espuma totalmente branca, químico. né? Uma espuminha branca. Sim, ele fica leitoso. É uma espuminha branca fica que da dá cor de tipo leite mesmo. um sal Sim, de fruta, sim. né? Isso, exato. Leitoso, né? Aquilo que você está se referindo não é o cloro. Aquilo ali é uma outra coisa. Aquilo ali é o cal de parede. Quando eu tenho muito material orgânico no meio líquido que está na estação, eu não tenho como remover. Porque quanto mais eu mexo, pior o problema, né? Aí eu pego o cal de parede, o pozinho do cal, que é um veneno. Ninguém bota cal de parede na vitamina, né? Porque mata. Aí eles colocam, porque o cal de parede ele é coagulante. Então ele forma flocos. Ele pega essa sujeira orgânica ou não que está flutuando e ele flocula. Aí eu passo uma rede, eu removo mais facilmente. É uma metodologia barata, porque cal de parede é barato, para tirar o máximo de material orgânico da água. Então, quando você vê isso, geralmente é no verão, porque as pessoas usam muito os ambientes de piscina, rio, etc. Aí você encontra muito material orgânico nas estações de tratamento. No verão, aumenta o volume dessa espuminha que você está falando. Ele é usado... Estou ficando com nojo. Celso, estou ficando com nojo até de tomar banho agora. É verdade. E às vezes você entra no banho, a pessoa que tem psoríase, né, ela não pode tomar banho com essa água potável aqui, porque o cloro afeta a psoríase e ela nunca vai curar, né? É por isso que ela precisa das termais. Como não encontra alternativa, vai procura deslocamento para buscar as águas termais. Bom, está clarinha, não está clarinha? Esse reagente aqui, Takashi, ele chama-se teste do cloro. Está dando para ver bem? Não, vira um Cloroteste. pouquinho mais. Sim, sim. Isso. Ok. Está dando para ver? Sim, agora sim, perfeito. É o teste do cloro. Ele é incolor, ele não tem cor, ele não é um corante. E quando eu pingar ele nessa água, ele vai tirar a maquiagem dessa água, revelando que ela está poluída, contaminada e envenenada. Deu para ver bem? Perfeito, dá para ver tranquilo. Aqui, Takashi, eu simulei o que é feito mundo afora. Não é no Brasil. Só existe uma estação de tratamento no mundo que é capaz de tirar tudo que tem na água para transformá-la em água orgânica. E eles ainda aproveitam, eles ainda vendem esses resíduos. Essa estação ela está em Helsinki, ela é de iniciativa privada
e custou apenas 7 bilhões de euros. É Percebeu o por que único. nós temos isso aqui? Sim, Porque o custo ele é alto. Isso aqui é tratamento convencional, é o mais barato. Então, para ficar bem claro, eu peguei água da bica. Essa daqui eu peguei da bica, como a outra. A mesma água, eu vou colocar aqui. Ó. Não adicionei nada nela, correto? E eu vou pegar o mesmo reagente, tá vendo? O cloroteste, e vou pingar aqui. Ó. Olha o que começou a acontecer. Ela começou a mudar de cor. Está dando para ver que ela está mudando de cor? sim. Está ficando um pouquinho mais azulzinha, a cor. Na verdade é Gente, verde, mas ela vai água da ficando cada bica, vez... água da bica lá no Rio de Janeiro, bica para o Celso é a torneira, tá? Para a gente aqui em São Paulo, em outros estados. Ele fala bica, porque bica para nós no interior de São Paulo aqui é a fonte, tá, Celso? É a nascente, tá? Bica para eles lá é a torneira. Então você viu? Sim. Você viu? Aqui eu simulei. A diferença de coloração é devido à concentração. Aqui eu não botei de maneira adequada. Aleatória. E aqui tem um detalhe importante. O cloro, ele é um gás negativo tanto quanto o oxigênio e ele é colocado na água para tratar, mas tem padrão internacional. O padrão internacional é 0,2 ppm ou 0,5. É o máximo preconizado pela Organização Mundial da Saúde, considerando que todo mundo tem que tratar a água com precaução e parcimônia. Lembra do direito humano? Sim. Aqui no Brasil, tendo em vista que a poluição é tão grande e o risco de contaminação microbiológica é tão grande devido aos reservatórios, devido às cisternas, né? Reservatório é para fazer reserva. Você usa a sua caixa d'água diuturnamente ou usa só quando vai faltar água? Todo dia. Então, ela não é reservatório, você não usa como reservatório. Em reservatório, você deveria ser notificado de que vai faltar água, você enche a sua caixa d'água e usa ela como reserva. Percebeu o paradigma como é distorcido? Isso significa que a água fica exposta a muita contaminação por doenças de epidemia, que é a contaminação microbiológica, hepatite, meningite. Perfeito. Celso, acho que deu uma interrompida na... Vocês estão conseguindo ouvir o Celso aqui, pessoal? Eu acho que deu uma interrompida na internet do Celso, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvi-lo aí para a gente atualizar, mas deixa eu ver quem está aqui. O Marcelo, você está me ouvindo, Marcelo? Bem? Tá, né? O Celso caiu a conexão dele, vamos esperar ele voltar e ver se ele vai entrar novamente na nossa conexão. Mas na apresentação do Celso fica muito claro ali nas dinâmicas que ele faz e naquele exercício que ele fez, né, que nos assustam, né? A quantidade de materiais químicos, materiais que são não só químico, mas como ele falou lá daquele estudo, que são cancerígenos, que são envenenados para se transformar em uma água translúcida, né? Uma água transparente, cristalina no aspecto de você ver essa água, né? Mas que nós sabemos que realmente não é uma água que tenha essa característica que a gente que ele chama de orgânica, ok? Então, até que o Celso se conecte aqui novamente, vamos ver se ele vai entrando. Então a gente faz uma reflexão, por quê? Aonde que vem o objetivo dessa entrevista com o especialista hoje? É nós entendermos que a qualidade da água pública que chega até a grande maioria dos brasileiros de forma geral, ela tem uma qualidade, principalmente nos grandes centros, foi o exemplo que ele deu, ele está no Rio de Janeiro, nós estamos em São Paulo, eu estou em Sorocaba, no estado de São Paulo, mas essa preocupação com a qualidade dessa água.
A partir daí, ele usa uma colocação que eu acho espetacular, que é como transformar, porque a água que nós consumimos, ou a água que nós precisamos consumir, ela não precisa ser somente translúcida, assim como está essa água no copo, mas ela precisa tomar em si, ela precisa tomar uma característica de ser uma água orgânica, o que nós chamamos de uma água viva, de uma água que tenha vida, né? Não a água viva lá do mar, Marcelo, do animal, mas uma água viva no contexto literal da palavra, de vida, de ter organismo. É muito simples, exatamente uma água, uma lagoa, gente, que não tem uma oxigenação, que não seja uma água orgânica, não tem peixe, nem jacaré vive nesse lugar, entendeu? Por quê? Porque eu preciso ter nele eu tenho que ter formas orgânicas dessa água. Até que o Celso, vamos ver se ele vai conseguir voltar, senão nós vamos dar a conclusão aqui, sempre tem essas possibilidades de técnicas, mas eu tinha separado, conversei com o Celso também, lembra desse livro que nós falamos já anteriormente sobre... o Celso está voltando aqui, né, Celso? Então vamos achar aqui, vou ativar o telefone, o microfone dele. Celso, se você puder aí ativar o teu som, vamos lá? Vou te pedir para ativar teu som aqui. Vê se você consegue, Celso, ativar teu som, porque ela está travada ainda. Vamos lá. Deu certo? E eu vou fazer o convite, você libera o teu som aí, Celso. Eu dizia o seguinte, que não está conseguindo, Celso? Então, vamos lá de novo, espera aí. Só um pouquinho. Celso, conseguiu ativar, Celso? O teu som? Ainda não. É que eu estou convidando aqui, você precisa dar um... Ok. Voltou. Agora entrou. Então, desculpa, a conexão aqui caiu, eu mudei a conexão. Não tem problema. Posso continuar? Então, deixa eu só fazer o seguinte, até porque a gente, por causa do nosso horário, Celso, nós estamos só com 10 minutos aqui, e eu já estava dando uma adiantada, nós temos um horário com relação ao nosso, a esse tema, né? E você foi muito ilustrativo, Celso, toda essa parte que você introduziu para a gente sobre a qualidade dessa água, e você fala com muita propriedade desse conceito chamado água orgânica, né? Então, esta água orgânica, eu falava há pouco para os nossos internautas aqui, que acompanham o nosso canal, sobre o livro de magnetoterapia, e para você ver a importância, esse livro, o autor, ele dedica um capítulo inteiro à água. E na introdução, Celso, do capítulo, eu quero dividir com vocês, ele diz o seguinte, isso palavras escritas, né, pelo professor Matheus de Souza. Dentro de preceitos médicos dos mais antigos, o aumento na quantidade de água ingerida diariamente, por si só, representa um dos melhores remédios naturais para vários tipos de problemas de saúde. Se agregarmos um valor que melhore sua qualidade, teremos, então, um excepcional método para recuperar e manter a saúde não só do organismo humano, como também de plantas, animais com os quais convivemos. O que a gente quer dizer com isso e dar essa introdução? Então, dito aquilo, Celso, dessa assustadora comparação que você fez da qualidade, da toxicidade que essa água chega para nós, tá certo? Então, a pergunta que eu faço a você é o seguinte, esta água, quando chega, ela precisa passar por um processo, então, de purificação, ela tem que ser filtrada, ela tem que ser fervida, para ela ser consumida e ser transformada numa água orgânica. O que você fala a respeito disso? Queria que você fizesse uma breve conclusão com relação a isso. Os melhores sistemas de purificação e filtragem para transformar em orgânico não poderia ser diferente. Eles vêm do Japão. Né? Por quê? Os melhores sistemas usam campos magnéticos orientados. Os ímãs, dependendo da intensidade
de Gauss dele, ele pode produzir o efeito do fóton na água. Eu peguei a pastilhazinha nossa e peguei aquela água que eu pinguei o reagente, ok? Está dando para ver bem? Eu vou colocar Sim. a nossa pastilha aqui dentro e você vai começar a ver que ela vai começar a clarear. É o efeito fóton-íon atuando na água que está transparente, a gente não vê. Lembra que nós conversávamos uma vez? Você falou que a água mineral gasosa ela chega a expandir tanto que o gás sai da garrafinha, como se fosse um Sim. vulcão, lembra disso? Quando você enche a garrafa com água gasosa e coloca a pastilha, ela começa a transbordar, porque o efeito fóton ele faz essa reorganização molecular. Ele coloca as moléculas certas nos lugares certos. Já está dando para ver que a tonalidade mudou para mais clara? Põe ela Dá mais para ver próximo da tua na camisa, imagem? que é branca no fundo, que aí a gente consegue ver um pouquinho isso, assim, ó. Aí a gente começa a perceber um pouco mais de clareza, tá? Começou a perceber que começa a clarear? É claro que aqui é um teste aleatório, mas aqui em economia chama de ceteris paribus, né? Que está tudo igual. No ambiente orgânico do nosso corpo, não é ceteris paribus, é dinâmico. O fígado está pronto para encontrar essas substâncias quando reorganizadas pelo fóton-íon. O fígado faz 40 mil coisas da caixa a cada hora, mas ele tem prioridade. Se você bebe muito, ele vai trabalhar muito álcool, ele não te nutre. Por isso que você fica fraco e doidão, né? Você fica cheio de álcool. Se você come muito, comida pesada, você vai ter um mal-estar. A mesma coisa é a água. Se você coloca a água orgânica e o fóton é aplicado no seu corpo, na água, pulsado via quencobio ou em regiões específicas, observa que já está mais clarinho. Sim. Dá Agora para já observar? consegue Dá observando para aos ver que está poucos mais essa. clarinha, né? Quanto mais eu dinamizo a água, como ela deve ser na natureza, lembra que na natureza ela vem batendo? Eu dinamizei a água, já está mais clarinha ainda, perfeito? Está dando para Sim. visualizar bem? Bem claro ainda não, por causa da qualidade um pouco da imagem e da transmissão da internet. Mas deu para entender. Bem mais clarinha, dá para ver? Isso, deu para Isso você entender pode fazer. a Cada sua dinâmica. pessoa, dos nossos colegas, eles podem fazer isso e observar o efeito. Quanto mais tempo e mais dinâmica, hidrodinâmica eu der à água, mais o fóton vai atuar na reorganização molecular dela. O que está acontecendo aqui de fato? É o que acontece quando o gelo derrete, quando as substâncias do cigarro se agrupam e a gente não percebe o cheiro. É quando o nosso tecido muda e a gente faz o teste do lencinho. É a mesma coisa, está acontecendo com o efeito fotoíon das pastilhas. Só que você consegue observar isso ocorrendo dentro do nosso corpo. Se as coisas estiverem organizadas no nosso meio líquido, de modo que o nosso fígado remova de maneira mais eficaz, porque ele é capaz de fazer isso, melhor será para o nosso organismo. É por isso que nós temos aquele case do edema, aí você coloca, a água boa chega, a sujeira sai dali, né, através do sistema endócrino, do sistema excretor do nosso corpo, né, do sistema linfático, e ele vai ficando cada vez mais limpo. Tá mais clarinho agora, dá para ver bem? Sim. À medida que vai passando, Então, ele vai. Deixa eu te fazer uma hidrodinâmica. pergunta, Celso. Está dando um delay Sim. aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. A ideia, imagina o seguinte, então, para que a gente possa esclarecer para os nossos ouvintes aqui e participantes. Então, ou seja, primeiro, nada recomendado água dita potável, né? É muito comum, a gente vai para a Europa, por exemplo, você chega num hotel, eles têm um informativo no hotel que você pode tomar água da torneira mesmo, tem um copo ali do lado da água da torneira do banheiro e você toma, sai geladinha, e geralmente no inverno, enfim. Mas você toma literalmente a água da torneira, eles chamam de uma água potável, mas o processo, como você falou, químico de purificação, né? Vamos dizer assim, de limpeza dessa água, porque ela só chega translúcida para nós, né? Mas ela chega totalmente carregada, intoxicada. Então, ou seja, existe um processo. Entrou aqui dentro da minha casa.
E, claro, eu já tenho todo um processo, aí eu passo ele por uma estação de tratamento, são filtros preparados, aí tem uma série deles, como, né, que não é o tema da gente falar hoje, mas você tem cada qual com desde carvão ativado, desde prata coloidal, que vai fazer todo um processo, existem inúmeras formas. Então, o importante é nós entendermos que nós precisamos tratar esta água primeiro num processo de tratamento para retirar as impurezas. Esse é um primeiro Retirar o ponto, não é isso? máximo possível de poluição, contaminação e envenenamento de todas as origens. É o primeiro processo. Segundo processo é retirar os gases que estão na água, né? Principalmente o cloro livre, que a gente está vendo aqui que ele está volatilizando. Eu ia falar, quando caiu a internet, que eles lá dizem assim, você pode beber água no hotel, porque a taxa de cloro é 0,2 a 0,5, porque a Organização Mundial da Saúde diz que nós temos que ser parcimoniosos com a água, tá certo? Então, eles colocam o suficiente, porque eles não têm reservatório. Aqui, como o hábito da população é usar reservatório, como você falou que usa, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o mínimo é 0,2. Aqui coloca 35 vezes o mínimo. Aqui coloca 35 7. vezes. 35 vezes. Então, a água ela tem um agente contaminante, que é o cloro, mas é um mal necessário, que se for de 0,2 a 0,5, seu corpo vai tratar, vai jogar para fora, que é o que ocorre em Nova York, nas cidades que dizem que você pode beber água da torneira. Mas aqui não dá para fazer isso, porque aqui no Rio de Janeiro, hoje, chega a 500 mil toneladas ano. E como tem muita turbidez, a água fica muito escura. Aqui no Brasil, adiciona sulfato de alumínio para clarear a água. Aquele que você bota na piscina, quando a piscina está cheia de lodo, para decantar e você passar o aspirador. Aquilo mata. Cada micrograma de sulfato de alumínio no meio líquido, sangue, ele é capaz de detonar aproximadamente 5 milhões de DNA do teu corpo. Então, os números eles são todos assustadores processos mesmo. químicos altamente cancerígenos, né, Celso? Tudo isso que você citou, altamente cancerígenos. Altamente nocivos, desde uma doença subclínica, que era o meu caso, que é uma doença que ninguém identificava, tratava como uma doença, até ter o diagnóstico que era hepatite, não foi a medicina convencional, foi uma iridóloga, uma terapeuta holística, que ao ler o meu olho, que é uma técnica oriental, aí eu comecei a fazer as mudanças e as coisas começaram a acontecer. Então, mistério, né? É fundamental que você tenha esse processo de o melhor possível de purificação, mas é fundamental que você tenha o fóton e o íon. Por quê? Aquela, né, cristal gelatinoso que a professora Joselina mostrou, ele vai manter a sua capacidade iônica, a sua capacidade atômica, melhor dizendo. Né? Lembra que ela falou que é tudo átomo, né? Então, a harmonia atômica nesses cristais que estão no nosso corpo, chamado água orgânica, ela será muito melhor, com certeza, com o fóton íon. Isso é inquestionável, haja vista qualquer exercício que a gente faça de antes e depois com qualquer um dos nossos clientes, em queimadura, em calcificação. Aquele caso daquele pé, né, que ia cortar, lembra daquele pé? Eu entrei com água boa, entrei com água com fóton, depois eu entrei com químico-bio, e eu não tinha nutricionista. Eu pedi ajuda dos colegas aí da escola, me deram uma orientação básica na nutrição. Aquela senhora ia cortar os 2 pés e, graças a Deus, esse conhecimento simples, né, e importante, e mudou. Então, se a gente tiver essa visão desse conjunto, a gente sempre vai ajudar muito. E sempre tem que usar a pastilha, porque melhor que seja ela, ao ficar no recipiente, a água prendeu, acabou a liberdade dela. Por isso que as melhores águas são as que estão na natureza, estão na superfície, porque elas são livres. Você enclausurou a água, botou numa garrafa, botou num reservatório para tirá-la como mineral, e ela só ficou mineral porque ela absorveu os minerais daquela região onde ela ficou enclausurada, mas isso compromete outros aspectos orgânicos da água, né? Principalmente essa capacidade de transportar e conduzir.
são as duas propriedades mais importantes da água, tá? Tanto na Perfeito. nutrição quanto na faxina, na limpeza, na excreção, na diurética. Essas observações que você fez dessas duas características, né? Tanto de você poder fazer esse transporte, essa condução, quanto essa característica de fazer de ser esse carreador e eliminador, né? Que é extraordinário esse efeito. Então, isso é muito interessante, Celso, sabe por quê? Hoje eu participei também ao longo do dia de um treinamento e a gente discutia com um grupo de pessoas justamente isso. Às vezes o simples, às vezes o corriqueiro é o que mais é difícil de ser implantado para as pessoas, porque aí você escuta aquele cara falando da garrafa Perrier, que custa uma fortuna para você comprar a garrafinha verde lá, porque te dá status tomar um copo de água Perrier ali em Copacabana, né, Celso? E às vezes você falar de uma pastilha de fóton-íon à base de uma nanotecnologia que você vai colocar dentro da garrafa, a pessoa fala, não, você está louco com uma história dessa, o que é isso? Para com isso. Né? Então, ou seja, às vezes o simples, que é isso que você falou, pegar e tratar e colocar isso aqui, ó, a água que eu estou tomando aqui, eu acabei de tirar do meu refrigerador aqui, tá certo? Porque lá estava tratada com fóton, com íons, passou por um purificador, porque é o que a minha família consome, é o que eu consumo, entendeu? E às vezes a gente vai no restaurante lá para tomar uma água Perrier e pagar R$50 a garrafinha de Perrier, isso aí, entendeu? exatamente. Muito bem, Celso. A gente está chegando aqui, a hora passou assim voando. Takashi, rapidinho, só para concluir. Sim, por favor. Que bom. Rapidinho. Eu fui numa palestra num instituto aqui no Rio de Janeiro e falei dessas coisas, né? E um médico falou assim, não, mas eu gasto dinheiro com a Perrier. Eu falei, e Kiko? Aí ele ficou me olhando assim, né? Levou um susto, né? Falei, quem mais faz o que ele faz aqui? Ninguém faz, né? Então, essas coisas são ruídos que atrapalham a mudança do paradigma, né? Por isso que você estava discutindo. É preciso você fazer o básico. E básico, além de ter uma boa purificação, que é outro assunto, é restabelecer a condição de condutibilidade e transporte que a água tem. Isso, não tem coisa melhor do que faltam isso. É verdade. Bom, Celso, como eu te falei, a hora passou muito rápido, uma hora passou de informação muito rapidamente. Eu quero agradecer muito, ver se numa próxima oportunidade nós podemos trazer você de novo para a gente se aprofundar um pouco mais, né? Aqui nesse tema, um tema tão importante, tão bacana. Por quê? Porque é aquilo que a gente consome todos os dias, é aquilo que faz parte do nosso alimento. É a base do nosso trabalho, né? É a base do nosso trabalho, entendeu? Então, eu quero agradecer muito a sua especialidade, o conteúdo da sua especialização aí, o especialista em água para consumo humano. Gostei muito dessa expressão, é a água para consumo humano, porque a água tem em todo canto, né, Celso? Mas será que existe a água para consumo humano? E hoje você deu uma aula para nós de como a gente deve se preocupar um pouco mais, como a gente deve estar atento à água e consumo. Muito obrigado. Então, uma palavra sua aí final para os nossos colegas que estão assistindo. Celso, um grande abraço, querido. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todo mundo, né, pela oportunidade de me deixar compartilhar esse pouquinho que eu aprendi na dor, repito. E eu estou à disposição, Takashi, se eventualmente você precisar de algum conteúdo ou algum dos nossos colegas aí, clientes, amigos, colegas de trabalho, precisar de alguma coisa, uma coisa eu garanto. Se eu não souber, eu desculpo. E a gente compartilha assim, porque emagrecer 36 quilos sem diagnóstico e ver sem você saber o que você tem, isso com mais profundidade possível para todos os quantos eu puder. Tá bom? Gratidão, Takashi. Gratidão mesmo. Maravilha, meu irmão. Um monte de gente aqui, o pessoal do Rio, a Eliane,
a Marilza, a Isabel, todo mundo batendo palmas, dando sensacional, o pessoal no YouTube também. Pessoal, só confirmando, vai ficar lá então essa entrevista com o especialista Celso Pestana no meu canal. Quem não conseguiu assistir porque travou um pouquinho, vai estar lá no canal do YouTube, Takashi Kozuka, assistam, deem um like lá, compartilhem com as equipes de vocês, que eu acho que é muito conteúdo muito bacana, que pode enriquecer o trabalho de vocês e o dia a dia de vocês, a saúde de vocês e dos familiares de vocês. Celso, meu irmão, faz tempo que eu não vou ao Rio, estou com saudade de vocês, muito em breve estaremos juntos. Um abraço na Alzira, tá? E todo mundo aí no Rio de Janeiro. Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês, gente. Beijo no coração. Alzira, manda um abraço para todo mundo também. Um abraço para vocês todos aí. Obrigado. Beijo no coração. Obrigado. Então, pessoal, o que tem que se comentar aqui é que as grandes empresas já estão fazendo um movimento de obter mais informações a respeito da água que chega na casa das pessoas e das famílias. E já existe um movimento. Por quê? Porque não tem como se falar de saúde, de qualidade de vida, não tem como se levar essa ideia, essa imagem, sem se falar da qualidade da água. E isso me deixa muito feliz, porque eu posso compartilhar com mais pessoas, com mais gente, todo esse conteúdo, todo esse aprendizado que eu comecei a compartilhar com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha. Se você quer dar alguma sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente conversa separadamente. Se você quiser fazer alguma crítica, alguma sugestão, também deixa seu comentário. Fica completamente à vontade. E não se esqueça de se inscrever no canal. Mas Equality, a água, a seiva da vida.